Bom dia, eu estou aqui com o Executivo Público das Finanças do Estado na década de 40, 50, 60. Estava lá? Sim. 60. Na década de 60. Era. E ele foi agente fiscal. Eu li um livro dele, por sinal um livro muito interessante, que ele conta a história, toda a história do seu passado durante o tempo em que trabalhou, e tem algumas cenas pitorescas e também cenas, digamos assim, tristes de problemas difíceis que ele passou. Então eu queria que o senhor fizesse um resumo de toda essa história. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo, que é o aniversário dele hoje, e pelo que se vê, está com muita saúde, graças a Deus. Então eu queria que o senhor fizesse um resumo desse tempo que o senhor passou como agente fiscal no interior, que eu conheço muito bem, que eu sou de lá, e o quanto era difícil ser agente fiscal na década de 60. Eu fui nomeado pelo governador Pedro Moreno Gondim, né? Através de um concurso público que eu fiz, que aprova até ali no Liceu Paraibano, no tempo do general Edson Ramalho, que era o secretário das Finanças, né? Eu fiz concurso no dia 13 de agosto, no dia 21 de setembro, já estava chegando em Jericó, foi minha primeira cidade lá no sertão. A minha dificuldade naquela época, você sabe, um rapaz estudante, desempregado, não tinha dinheiro para custear as despesas, para tomar posse. Então apelei para um tio meu que era padre, morava no sertão, num lugar chamado Imaculada. Eu fiz uma carta para ele e contei minha situação. Aí naquela época, ele me mandou 10 contos de réis, era dinheiro, viu? 10 contos de réis. Para eu fazer retrato, comprar roupa, tinha problema da saúde, né? Tinha que fazer uma carteirinha da saúde. E dinheiro para viajar e ficar o primeiro mês lá, porque eu tinha emprego, mas não tinha como ficar, pagar não sabia como era a história lá, né? Bom, fui embora no dia 21 de setembro, saí daqui de João Pessoa de madrugada, para pegar um ônibus ali naquela época, eu pegava ônibus em frente ao quartel de polícia, era ali na Praça Pedro Américo. Pegamos o ônibus, peguei o ônibus lá, levava uma mala, um saco com a gente, cobertor que minha mãe colocou, e a saudade, como eu disse no livro, né? E a saudade. Eu tinha lá, eu pensava em trabalhar, mas eu estava indo para um lugar desconhecido. Hoje em dia, a pessoa para ir para um lugar desconhecido é ir para a lua, né? Pegar um foguete e ir para a lua. Naquele tempo era ir para o sertão. Então eu ia para um lugar totalmente desconhecido, né? Estrada de barro. Estrada de barro, de Campina Grande para lá. Até Pra Campina lá. Grande era bem. E o pessoal ainda falava, olha, lá em Jericó, e fui nomeado, fui designado para Jericó, pelo secretário da Finanças, general de Ramalho. Então eu fui para Jericó, porque ninguém queria ir para lá. Então o pessoal dizia, olha, Jericó, inclusive meu pai falava, Jericó é uma cidade pequena, eu trabalhei lá, fiz pessoal na Correia, meu pai falava, e vocês tomem cuidado lá, lá é o lugar dos morféticos, leprosos, É verdade, né? Então você tem que ter muito cuidado lá, porque senão você pode pegar uma doença dessa lá e você... Então você cuidado com o pessoal, distância, manter a distância. De noite, não fica rodando pelo meio da cidade não, porque lá passa a onça do bode, que era uma onça vermelha, né? Onça vermelha chamava onça do bode. E aquilo tudo eu fui na cabeça, né? Encasquetando, como diz o outro. Tudo aqui. Tem que ter cuidado com o pessoal, ter cuidado com a onça, a alimentação. Bom, cheguei lá
saí daqui no ônibus, fui para Campina Grande. Até Campina Grande a viagem sempre foi muito boa, né? Era o ônibus da Real, se não me engano. Mas quando chegar em Campina Grande era obrigado a descer e pegar um ônibus, porque daqui não ia ônibus pro sertão. Aí lá eu pegava um ônibus, o da Andorinha e o da Gaivota, certo? Então eu fui para a rodoviária, comprei lá a minha passagem e viajei rumo ao sertão, rumo ao desconhecido. Poeira era só o que tinha na estrada. Parada, o ônibus parava, a cada vez que olhava uma pessoa, já estava parando. Não podia ver ninguém na estrada, acaba nem ia, nem que o ônibus parava. Às vezes era para levar uma carta, às vezes para levar uma galinha, para deixar mais na frente. Às vezes era uma encomenda, para deixar mais um remédio. Então aqueles ônibus ia parando. Parava, você quando pensava que ele ia começar a viajar, ele parava. Quando nós chegamos lá em Soledade, que é a primeira cidade, descemos, tomamos um cafezinho, já era quase almoço, tomamos um café. Aí pronto, lá naquele cafezinho, bom, nós fomos para Juazeirinha, ônibus lotado. Eu sentado na janela, muita poeira, eu fechei as cortinas do ônibus, né? Vi lá, uma senhora sentou-se próximo, uma velhinha. Então quando passou em Juazeirinho, um monte de gente vendendo umbu, vendendo umbu. Essa é a primeira história do meu livro. Aí uma história dessa você não esquece nunca, viu? Aí eu estava sentado lá, a mulher disse, tá para pegar um umbu aí, peguei um pacote de umbu, peguei para a mulher. Aí ela me ofereceu, se eu quero, eu digo, não, obrigado. Eu estava com mais tristeza do que alegria, né? Tendo da família, namorado, tudo. E o umbu não, embora. E essa mulher largou o pau, ela não tomou café, nem Soledade, nem Juazeirinho, largou o pau com o meu umbu. Não me Quando começou ali pelaquela ladeira por Serra de Santa Luzia, né? Isso. Aí a mulher começou a passar mal, mas não falou nada, eu ficava sentado lá e ela lá passando mal no canto dela, ela com vergonha. Aí de repente a mulher se levantou, botou as mãos assim para procurar a janela, eu tinha fechado o vidro, né? Por causa da poeira. Tinha só uma brechinha assim para entrar um azinho. Aí ela vomitou em cima da minha cabeça. Desceu o fundo da minha cabeça. Fiquei todo limpo, viu? Cheiro de umbu, era só quem tinha era eu. Da cabeça aos pés. Fiquei lá sentado, né? Não falei nada, não deixei reclamar da velhinha, né? Aí ela foi lá e arranjou lá um jornal e passava na minha cabeça, e passava aquele jornal no meu rosto, nos meus braços, na minha roupa. E isso aí foi o início da minha viagem para ser agente fiscal. Eu vou diminuir, porque senão eu vou ter que ler o livro todinho aqui. Isso é verdade. Né? Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, Certo. que é o seguinte, eu li o livro e como o tempo é curto, sempre Exato, eu vi que tem muitas histórias pitorescas, mas também tem história triste. Quando eu digo triste, eu me refiro a... Daquela época já existia corrupção, não com a intensidade de hoje, que hoje é bilhões e trilhões. Mas no seu livro também fala nisso aí, não é? Existiu também. Quando eu cheguei em Jericó, com 8 dias que eu estava lá, o coletor me colocou em Serrinha, 8 dias, não sabia nada, não sabia nem cobrar imposto, sabe? Mas foi uma grande missão, que eu aprendi. Quando eu cheguei na coletoria, quando eu tomei posse na coletoria lá em Jericó, o coletor chamava Francisco Isidoro da Silva, de Brejo Cruz, conhecido por Titico, faleceu no ano passado. Aí Titico vai, e assim, eu cheguei lá e disse, eu sou o coletor, eu sou agente fiscal, estou vindo me tomar posse. Aí assim, trouxe o revólver, tem uma pasta. Como é que você vem ser agente fiscal, não tem um revólver numa pasta? Titico é o seguinte, seu Titico, eu não vim brigar não, eu vim cobrar imposto. Aliás, não sei nem cobrar imposto. Você já cobrou imposto da família? Ele não, senhor. Eu vim aqui para aprender.
Aí ele me sentou lá numa mesa e fez uma porção de cálculo, me deu um caderninho cheio de cálculo, sabe? Para cobrar um boi. Um boi custa tanto, viu? Um boi custa 100 mil, 100 reais, né? Naquela época, já sem cruzeiro, né? Então, você tem que multiplicar por 17%, você tem que multiplicar por 2%, que era 18% que era da prefeitura, tem que botar R$2.000 de expediente. Então ele fez uma tabelinha para o tipo de imposto, vamos dizer assim, o gado aí cobrava, vinha não tinha, vamos dizer assim, você não podia cobrar o imposto que você quisesse, era tabelado. O boi era tanto, o carneiro era tanto, o porco era tanto, tá? Então aquilo ali, ele teve que me ensinar sentado na mesa dele, aqui num dia de domingo, sentado lá para frente. Algodão você tinha que pegar por quilo. Então você ia pegar um algodão por quilo, pegava a olha, assim, olhava para o caminhão e dizia assim, tem 7.000 quilos, o cara dizia assim, tem 5, você não podia ligar. Ele dizia, pode cobrar os 5 meses, porque a diferença, no fim do mês, nós vamos para as usinas, tudo que for do Jericó, ele faz uma nota e devolve, tá? Não tem prejuízo para o Estado. E assim a gente fazia, cobrava algodão de animais, animal em pé, o animal abatido, e assim eu comecei. E aquele dia que eu vou cuidar, era no final do mês, era a última semana de fazer o que eles chamavam, cobrar dos arbitrados, que era o pessoal de feira, o pessoal sabe, do açougue, todo mês a gente cobrava aquele pessoal. Então eu não sabia nada. Tinha lá um senhor que era meu compadre, já foi também, chamava Cirilo Salado. Aí Cirilo era meu instrutor, eu não sabia, eu era fiscal, não sabia de nada, e ele não era fiscal, ele sabia tudo. Aí disse, vamos aqui na bodega, aqui é sobre 5 mil. Aí quando eu encostei sobre 5 mil, aquilo ali eu já tinha escrito, tá? Então era copiar no talão, o cara pagava e embora. E assim andei todas as bodegas de Jericó. Depois, fomos para o mercado. O mercado era mal confusão. Era um mercado perto mesmo. Confusão todo dia. Quando eu cheguei lá, eu encontrei uma coisa que eu não sei se eu botei no livro, mas uma coisa muito importante. Um senhor idoso, se não me engano, o Raul. Ele tinha um monte de rede, um monte de coisa, tá? Ele era de Prédio do Filho. Né? Eu conheço. né? Aí ele disse, olha, eu sou isento, eu não pago imposto. Eu tenho uma carta aqui do presidente da República, ou naquela época era um ditador, Getúlio Dornelles Vargas. Eu digo, eu quero ver isso. Tem um cartãozinho assim, eu fiquei com pena, não tem carregado para mim. Quem gosta de fazer uma fortuna, certo? Era uma grande lembrança. Ele tinha realmente um documento fornecido pelo presidente da República, naquela época era um ditador, né? Getúlio Vargas, por a própria cidade. Mas, bom, vou respeitar o nome de Jesus, eu não vou cobrar nada dele. Ele era um comerciante, não era um comerciante da rede. O comerciante da rede era outra pessoa. Eu cheguei lá, aí disse, meu amigo, cadê a nota da rede? Essa rede aqui veio lá de São Pedro. Eu disse, tudo bem, não tem problema, pode vir quando quiser, mas se eu trouxe a nota, não trouxe a nota. Felizmente eu só vai ter que pagar o imposto da rede de São Pedro. Aí ele disse, mas rapaz, eu nunca paguei não. Não pagou não pagou. Por que você não paga? Não paga não, só amigo do coletor. Amigo do coletor não paga, só os outros pagam. Não, pois é, mas ele me disse que para não pagar. Aí ele não me disse nada, eu vou preciso de mercadoria e vou mandar para a coletoria. Eles juntavam o mundo todinho para ver, sabe? Era uma humilhação da mulher. Aí prendi aquela mercadoria todinha, transferi para a coletoria e cheguei lá, não tinha ninguém, só tinha o canceleiro que estava comigo, a coletoria, pagou a mercadoria, e deu eu vou para Sá,
quando eu voltar, se o senhor quiser vir pagar o imposto, o senhor vem e paga o imposto aqui. Aí eu fui almoçar num hotelzinho chamado de Dona Maria Mendes, sabe? Aí lá no hotel Dona Maria Mendes, almocei, aí descansava numa preguiçosa, aí me levantei e fui para coletoria. Qual minha primeira decepção do filho? O coletor tinha dispensado o cara da São Bento. Foi a minha primeira decepção. A segunda decepção aconteceu, eu já estava trabalhando em Serrinha. Eu estou lá trabalhando em Serrinha, era por volta assim, umas 10, 11 horas da noite, mas que valia para mim de madrugada, porque lá não tinha energia, não tinha luz, não tinha nada. Era muito tarde, a gente estava dormindo, fazia tempo.